Olá, pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo. E de novo com um convidado mega especial. Se apresenta, E Cristiano. aí, meu amigo, fala Marajá, né? E aí? Obrigado aí pelo convite. Então, caso você ainda não me conheça, meu nome é Christopher Toia, é, também conhecido como Marajá no LinkedIn, depois a gente conta de onde saiu isso aí. E especificamente hoje, eu gosto de falar isso hoje porque a gente tem muitos negócios, mas hoje eu tenho assumido principalmente o posto de cofundador e CEO da OpenTal, que é um hub de Open Talent baseado em Value Economy. Value Economy é uma tese nova, hein? Que legal, cara, que legal. Fala um pouquinho, cara. Cara, a gente desenvolveu isso, acho que talvez até colocando dentro de um contexto, né? De onde que saiu esse negócio? Eu tenho uma carreira que começou em tecnologia, né? Como todo asiático começa em tecnologia, né? E eu era programador no final dos anos 90. Construí uma fábrica de software, né? Tem até curiosidade, a minha carteira de trabalho é em branco, porque naquela época, para você ser contratado como programador, você tinha que ter todos os diplomas, você tinha que estar um pouquinho acima do peso, andar de gravata, tudo. E eu era um moleque, eu tinha 14 anos. E aí eu fui obrigado a construir uma empresa. Construir, não sei como, a gente conseguiu 1.000 clientes nos anos 98 até os anos 2000. Aí deu aquela bolha da internet e um doido comprou a empresa. Né? E tanto que hoje a gente passa aí na bolha das startups, é um passeio, porque a bolha da internet era muito mais divertida. Né? E segui fábrica de software, consultoria, né? Mercado corporativo. 2014, aí eu comecei a olhar um pouquinho para startup. Né? Comecei a olhar isso e tal. Uma empresa tradicional, incompatível com a agilidade. Tinha muito problema, eu cheguei a proibir a equipe comercial de vender para startup, porque falava, os caras chegam, pedem um negócio, depois muda, depois eles quebram e não pagam a gente. Eu falei, não, então sai fora. Só que eu falei, não, vou lá ver o que está acontecendo. Gostei. E lá eu desenvolvi o trabalho de CTO as a Service, que aí e foi intuitivo, eu simplesmente ouvi lá o que esses caras estão precisando, eu preciso de um CTO. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Falei, então, fazer o quê, né? Mas eu falei, cara, a demanda era muito pequena, assim, né? O nível de esforço era muito pequeno. Eu falei, cara, então eu vou sair atendendo. E eu cheguei num ponto que a gente tinha... Eu sozinho atendia 48 startups ao mesmo tempo, presencial. Só que, como são hubs de inovação, as startups ficam todas no mesmo lugar. Então, Legal. só que quantitativamente, quando eu era CTO as a Service, se você somasse todos os times, era menos do que o CTO de uma Big Tech. Só que eu conseguia ganhar bem mais que um CTO de Big Tech e tudo isso descentralizado. Aí fui até 2021, eu me decretei aposentadoria, falei, eu já estou tranquilo, não vou mais mexer em nada, vou para Venture Capital, fui explorar outras áreas, né? E só que aí ano passado resolveram cutucar de novo. Começou de novo essa moda aí, virou uma moda, né? Eu nem chamava desse nome. Agora é Talent as a Service, Open Talent. Aí uma vez perguntando, ô Toia, conta a sua história aí, como é que você fez isso? Para mim era normal, eu tocava as empresas e tá tudo certo. Depois eu comecei também a agenciar, né? Quando deu a pandemia, o nível de trabalho cresceu muito. Tipo, para 150 empresas. E aí eu formei um monte de CTO, um monte de Product Manager as a Service para suprir a demanda. Mas para mim aquilo era... Eu estava atendendo uma demanda de mercado. Para mim não era metodologia, não era nada, eu nem dava nomes. Aí ano passado eu fui forçado a dar nomes. E aí eu comecei a... Eu peguei tudo que eu fiz na minha vida e falei, vou escrever o processo. Aí nasceu a EAS. EAS é o que deu origem agora à OpenTal, né? Porque a gente percebeu o seguinte, o executivo, né, o executivo normal é um cara que tem uma remuneração ok, né, um cara de 50, 70 mil reais por mês aí na mediana, só que o cara ele é esfolado. Ele é esfolado. Você percebe que todo executivo é aquela história. Quando o cara é estagiário, o cara pensa, pô, quero ser um C-level, quero ser um CEO. Quando ele chega, o cara fala, pô, onde eu me meti? Só que aí você não pode voltar, sabe? Você tá na escada rolante, você não pode voltar, você tem que chegar até o final se você sobreviver. Então a gente atraiu esse público, que são os C-levels, né? Top tier, e a gente mostrou esse modelo. Cara, em vez de você, talvez, estar numa posição aí de C-level numa empresa muito grande, você também experimentar esse que é o modelo Open Talent. Aí chegando na pergunta inicial, a volta que eu dei, né?
chegando na pergunta inicial, o que é o Value Economy? Né? A gente entende, né, a prática predominante do Open Talent hoje é o Gig Economy, que são os marketplaces, os intermediadores. Só que isso esbarra num ponto que é um ponto que me permitiu escalar e um ponto que não permite que o Open Talent Gig Economy escale. Porque o tradicional, o que você vê por aí, é a pessoa vender horas. Então, eu vou vender 40 horas, 100 horas, etc. O problema é que o nível estratégico não é medido em horas. Então, você tem um problema. E o modelo que eu adoto, que é o que é a filosofia da OpenTal, aí chegamos na Value Economy, né? A gente sai da Gig Economy para Value, é essa. Você não está mais vendendo horas, você vende um processo. Esse processo ele vai consumir um pouquinho no começo, depois tende a estabilizar na sustentação, né? Outro ponto que a gente trouxe também na Value Economy, uma característica, é a não intermediação. Como é que a gente faz isso? A gente criou um modelo de DAO, que é a DAO não a DAO do ponto de vista tecnológico, né? Porque todo mundo acha que DAO é blockchain, não. A DAO é um conceito de uma organização que é descentralizada, mas compartilha da mesma cultura. Então você não tem relação de hierarquia, dependência, porque é uma rede. Então a pessoa vem procurar, por exemplo, hoje eu sou conselheiro, então eles vão me procurar. Mas eu preciso de um CTO. Cara, na rede eu tenho um CTO, então a gente empodera o indivíduo a atuar em conjunto, como gerar negócio um para o outro. Aí a gente sai da uberização, né? Bacana, show de bola. E aí pegar um gancho em tudo isso que você trouxe. Desafios para tornar um negócio realmente ágil. Cara, primeiro ponto é assim, o conceito de agilidade, né? Agilidade não significa que vai ficar pronto antes e que é rápido, não. Agilidade é a capacidade de interar, né, de forma contínua. Então esse é o primeiro ponto aí que a gente precisa trazer de agilidade. Isso pode ser tanto em tecnologia quanto em negócios, né? Eu comecei em tecnologia, acho que isso já é um consenso sem termos, né? Porque na prática sabe como é que é, né? O cara põe o Trello lá, já estraga tudo. Mas aí, o que acontece? Qual que é o ponto que eu vejo assim, mais importante em termos de agilidade? Para que a agilidade funcione, você precisa que a comunicação funcione, que haja transparência. Tanto que eu falo que a governança, que é o que permite essa comunicação, é como se fosse um sistema circulatório. Então, o que acontece? Às vezes você tem uma empresa muito pequena, se é uma bactéria, se é um protozoário, então o negócio é diretão, o negócio funciona. Por falar nisso, eu gostei da sua colocação, depois você conta da mentoria, né? Do vira-lata caramelo. Vira-lata, que é um multicelular já mamífero, né? Muito evoluído. Mas o que acontece até em termos de governança, né? Logicamente, quando você começa muito pequeno, as coisas são muito diretas. Então, você não vê, por exemplo, uma bactéria com problema circulatório, porque está tudo ali. Só que aí você começa a coisa a ficar maior. Aí, se o sistema circulatório não funciona, começa as extremidades a falhar. A extremidade falhou, a pessoa no final morre, né? Isso com empresa também. E muita gente acha que governança é uma coisa de empresa muito grande. Não, é que a empresa, para que ela fique grande, se ela não tem governança, ela nem fica grande, ela quebra antes. Poxa, toda empresa grande tem governança, por isso que ela sobreviveu, né? Ainda mais no Brasil. Brasil, o pessoal gosta do Go Horse. Go Horse que é um termo aí da galera de tecnologia, que é programador sabe. Go Horse é quando você desenvolve software de qualquer jeito. Você põe lá, cada um faz e de algum jeito funciona no final, né? Deixa eu pegar o gancho nisso, Christopher. Bacana, olha só, você trouxe pontos que são desafios no mercado. Então, você trouxe a questão da governança, que é diferente de burocracia. Sim. Né? Você trouxe a questão de velocidade, né? Com relação à agilidade. Você trouxe outro ponto que é os desafios que existem em empresas em diversos estágios. Né? Então, você tem ali uma empresa que está no início, e uma empresa que ela está no início, ela tem o desafio de fazer o fit do produto ou serviço ou solução dela. Esse é o primeiro desafio. Né? Tanto que tem gente que fala, eu preciso escalar. Cara, calma. Mas você não fez nem o seu produto solution market fit ainda. Você nem validou se o seu produto realmente atende a dor que o cliente precisa. E aí, passando esse estágio, você tem ali depois o desafio de escala.
São dores diferentes, Sim. mas a agilidade dá para começar desde o D0. Tem que estar desde o D0, por quê? Né? Principalmente quando falamos de empresas inovadoras. Né? Aí o pessoal, o que é empresa inovadora? Empresa de software? Não, qualquer empresa pode ser inovadora. Qual que é a diferença? Né? Um exemplo, pega uma empresa tradicional quadrada, uma mercearia. Uma mercearia, ela tem um limite de inovação. Se ela inova demais, é capaz até de quebrar. Então, assim, você tem empresa que você só segue o playbook e acabou. Legal, não mexe, quanto mais tradicional, melhor. Agora, quando você entra num contexto de inovação, você tem que fazer constante leitura de mercado. Mas constante leitura de mercado, o que acontece? Todas as ações numa empresa dessa são muito mais intensas. Então, aí cai essa questão do problema. Quando eu falo problema de comunicação, não é assim, eu tenho um WhatsApp, eu me comunico. Não, é o protocolo de comunicação, que é aí que entra a questão de governança e agilidade do fato. Então, como é que a empresa entra? Como é que o dado entra, aliás? Né? Como é que o dado entra? Como é que esse dado é tratado? Quem que trata? Para onde vai? Quem checa? E mesmo eu falo quando a empresa é pequena, às vezes a empresa só tem 3 sócios. Mesmo que ele só tenha 3 sócios, a pirâmide organizacional está toda presente. O que acontece é que, às vezes, uma pessoa ela faz 1, 2 a 3 camadas ao mesmo tempo. Quais são essas camadas? Operacional, de execução, tática de controle, né? E o estratégico, que é o C-Level. Então, muita gente pega e faz o que? É natural quando você está construindo uma empresa que o dono faça tudo. Só que ele tem que saber quando que ele está atuando estrategicamente, quando que ele está atuando de forma tática e quando ele está executando. E aí ele faz a divisão. Então, essa consciência ela existe desde o primeiro dia. Né? Não é uma coisa que você espera um ano para adquirir, né? Olha só que legal, olha só que legal. Vou trazer um exemplo, e aí depois eu gostaria que você pegasse um exemplo na sua vivência, que você tem uma baita experiência, e trouxesse para a mesa. Eu vou trazer 2 exemplos, na realidade. Um de uma empresa pequena e o outro de uma empresa já grande. Né? Quando a gente fala de governança versus burocracia. Né? A gente sabe que a governança ela é necessária para trazer sustentabilidade para o negócio. Não é verdade? Sim. Então, e aí sustentabilidade, ela está centrada no cliente, certo? Sim. Porque se você tem governança, você atende vários quesitos de sustentabilidade, isso é bom para o cliente, é Sim. bom para todas as equações envolvidas, para todos os envolvidos naquela equação. Agora imagine, olha só o meu exemplo aqui doido, e aí foi exemplo vivenciado por mim mesmo. Eu tive uma empresa e em dado momento da empresa eu fui chamado na Receita Federal. E tinha uma divergência de informações e aí eu cheguei nele e falei assim, olha, o meu contador, eu falei, ele olhou por cima do óculos assim pra mim, olhou pra falou, quem é? Falou meu nome completo. CPF. Ele falou assim pra mim, eu falei, sou eu. Ele falou, então, a responsabilidade é sua. Sim. Né? Falou, depois você pode acionar o CRC, quem você quiser, né? Conselho Regional de Contabilidade ou de Contadores, se você tiver algum problema, mas o fato é que o risco é seu. Sim. Você é dono o seu nome está aqui, né? E aí a gente está dando esse exemplo. Naquele dia eu aprendi uma grande lição, né? Você vê, isso esbarra na governança. Sim. Né? Porque você tem aspectos que estão relacionados a impostos, aspectos a temas regulatórios que são importantes para ter viabilidade do negócio. Né? E agora eu vou citar um exemplo que eu era um executivo de uma outra empresa. Estava num grande banco e os caras não queriam liberar de jeito nenhum na época da pandemia a assinatura digital porque os contratos eram altos e eles achavam que não tinha lastro jurídico para isso. E aí, tentando viabilizar o negócio, conversando com os advogados, a gente conseguiu viabilizar com assinatura, com um certificado digital. E a maneira que eu consegui, eu fiz a pergunta para ele, como que você assina seus processos? É digital, não é? Ele falou, sim. Eu falei, como que você assina? Eu tenho um certificado digital, ASP e tal. Legal, ótimo. E se a gente fizer um contrato que acima do range de valor que tem maior risco, ele vai para o certificado digital para assinar? Ele falou, aí funciona. Bom, a gente conseguiu viabilizar. Mas, olha, 2 exemplos diferentes que passam por governança. Sim. Né? E essa governança, ela pode ser terceirizada ou não, mas você não pode delargar. Né? Delargar foi o que eu fiz lá com o meu contador. Né? Ele é contador, ele sabe o que está fazendo, então ele vai fazer direito.
né? Que eu tô pagando ele. Não. Peraí, não. O nome que tá lá é o seu. Exatamente. Então você terceirizou. E detalhe, e o contador, se você for pegar dentro de uma pirâmide, ele é camada de execução. Quer dizer, ele é a camada lá de baixo. Porque assim, você pega uma coisa que eu sempre falo assim, como é que funciona a reunião de C-Level? Né? O CEO vai e determina o que ele quer. Cada líder de vertical é responsável pela entrega. Não me importa se o programador da ponta teve dor de barriga, porque ele tem todas as camadas para detectar e atenuar isso. Se por acaso deu um problema, eu não vou responsabilizar o cara da ponta. A responsabilidade é do executivo. Então, vou mandar embora quem é o executivo. Perfeito. Porque ele não detectou a tempo. Assim como o seu contador deveria ter detectado a tempo, só que ele está contido dentro de uma... Se a gente fosse pegar todas as camadas, ele está contido dentro de uma gerência administrativa. Deveria haver um gerente administrativo que normalmente empresa pequena acumula para o dono. Então, quer dizer, você, enquanto gerente, falhou no acompanhamento da execução, né? E aí é natural que a bucha, você por tabela também é o C-Level, né? Estoura na sua cabeça, né? Delarguei, né? Delargou, deu ruim. E você tem que ter esse tipo de controle, né? E até quando você comentou sobre burocracia, né? Qual que é a diferença, na minha visão, de governança para burocracia? Então, a governança, você estabelece os protocolos para que as pessoas que estão interessadas no negócio trabalhem em prol do negócio. A burocracia, ela estabelece uma camada de isolamento que gera alienação. Então, quantas vezes você não vê, principalmente em empresas de grande porte? Na empresa de grande porte, o cara não tem ideia do que ele está fazendo. Ele é só um ser filtrador, né? Ele é quase um molusco, aí um crustáceo, né? E ele está lá e ele não sabe para que ele existe. Tanto que uma pergunta que eu faço para muitas pessoas, você serve para quê? Eu falo, o que você vai? Você serve para quê? Além de gerar trânsito, né? Gerar poluição, ficar na fila da lotérica, né? E a burocracia, ela incentiva isso, porque ela cria protocolos de alienação. Tanto que a lei de Parkinson, eu falo que eu sou o maior divulgador da lei de Parkinson que existe. A cada 4 palavras, né, 2 é Parkinson, né? E a lei de Parkinson, que ela diz, né, que o trabalho se expande até ultrapassar todo o tempo disponível, ele veio de onde? O estudo do sistema burocrático. Então, como é que a burocracia atrapalha as empresas, né? E aí tem vários desdobramentos de Parkinson que são interessantes. Por exemplo, que numa burocracia a quantidade de funcionários cresce de 5% a 7% ao ano, independente do volume de trabalho. Já é um desdobramento. Ah, que maluco. E numa burocracia, as pessoas elas tendem a acumular subordinados e não rivais. Então, ele pensa, como o sistema ele perdeu a sensibilidade, então ele prefere o quê? Cada pessoa é uma ameaça. E aí você também enfrenta. Então, a lei de Parkinson ela interfere muito e ela parte do estudo da burocracia. Né? Que maluco, que maluco. É um grande desafio, né? Você vê, vamos pegar variáveis que não são tão variáveis assim. Na realidade, são fixos, né? Espera um pouquinho. Né? Você trouxe um ponto importante. Uma vez me perguntaram, Alex, você conhece aquela velha história? Vassoura nova varre bem? Em tese, nem tanto. Ele tem que gastar um pouquinho, né? Então, e uma vez eu me perguntei, sabia? Eu contratava as pessoas e a pessoa às vezes ia durante um período bem e daqui a pouco você tinha que ir lá e colocar um gás de novo. E eu por muito tempo não entendia direito por que isso acontecia. Isso acontece com todas as pessoas, né? Umas têm um grau maior de gás, outras têm um grau menor. Só que é um grande desafio você conseguir ter essas pessoas que têm essas expertises necessárias para fazer seu negócio acontecer e mantê-las motivadas para que elas façam o seu melhor, para que ela não seja medíocre, ou seja, para que ela não venha atrás do salário, né? Então ela vem atrás do resultado. E aí, Christopher, olha que legal, você trouxe um ponto que é uma dor em empresas de todos os tamanhos, que é o quê? Será que a gente está fazendo o que a gente realmente precisa fazer? Essa é uma pergunta
Porque você tem lá os planejamentos estratégicos, os direcionadores estratégicos para onde a empresa quer ir. Depois você tem a tática de como chegar lá e aí a coisa acaba se perdendo. A estratégia não aterrissa, o que a gente está fazendo não gera aquele resultado que a gente esperava, né? Que por si só, gerar esses resultados já é um desafio, porque você tem hipóteses, né? Sim. Eu brinco que sempre são hipóteses. Fala, cara, eu tenho uma hipótese pré-validada ou não de que eu vou gerar esse resultado. Sim, uma expectativa, né? E aí eu vou para a experimentação, né? Só que tantas empresas querendo serem ágeis, mas com problema de experimento, com problema de experimentação. Explora um pouquinho isso, cara. Mas isso aí é um assunto muito importante, né? Porque ele envolve vários pontos, né? Então, primeiro, isso que você citou, né? Esse modelo, ele de fato é a raiz da agilidade. Então, a raiz da agilidade é, primeiro, você manter os ciclos de interação constantes, o resultado ser algo que todos que estão envolvidos, eles acessam, né? Porque quando a gente... Como é que se perde a motivação? Primeiro que a motivação é algo temporário, é um gasto temporário. O cara não vai ficar o dia inteiro motivado, isso é impossível. Só que qual que é o ponto que mais afasta a pessoa da motivação? A sensação de não progresso. Então, quando ela percebe que o resultado vai ser medíocre, a pessoa se esforçando ou não, a tendência é a seguinte: se o negócio não vai andar, um caminhão, eu sozinho consigo empurrar um caminhão? Não, então por que eu vou ficar forçando sendo que o caminhão não vai subir? Então você para. E o problema é que isso vem de cima para baixo. Então hoje nós temos uma situação que executivos, eles sabem que não vai dar certo e eles estão lá simplesmente para cumprir a burocracia, receber o seu salário, que eu acho uma existência medíocre. Eu falo isso aí, eu gosto muito da biologia, isso se assemelha muito aos fungos, né? O fungo simplesmente ele tá lá, talvez ele tenha alguma serventia na natureza, mas o cara deixou de ser algo que se desloca, que tem algum tipo de propósito, né? Então isso é muito complicado porque é uma doença, igual realmente quando você tem bolor na sua casa. Cara, é difícil você tirar, né? Quando isso se instala numa empresa, é um problema crônico. Então a empresa ela vai rodar de forma medíocre até que chegue uma hora que ela realmente ela quebra. A gente está vendo isso. Empresas muito grandes que aceitaram ser medíocres e quebraram e vão continuar quebrando. Agora, quando a gente está numa situação que a gente consegue reverter, como é que se reverte isso? O nível de consciência. Porque realmente, enquanto a pessoa está numa situação de subsistência, ela está lutando para sobreviver, ela está trabalhando por dinheiro, até um certo ponto. Depois ela trabalha para estabilidade. Depois ele trabalha para garantir a estabilidade dos filhos. Uma vez que você atingiu isso, então o que você faz? Se você não tiver um objetivo muito claro, alguma coisa muito clara, um propósito, você fica maluco, você fica doente. E isso é uma coisa... Porque financeiramente isso é muito rápido. É que de alguma forma as pessoas que se perderam aí não conseguem achar o caminho de casa. Mas financeiramente é muito rápido atingir isso daí. Desde que a pessoa ela tenha consciência de valor. Quem que são as pessoas que mais ganham dinheiro? E aí que chegamos na value economy de novo. É a pessoa que tem plena consciência do valor que ela gera. Então, a pessoa que tem plena consciência do valor que gera, ela vai negociar de forma muito mais objetiva. E não é aquela história que a pessoa é caro ou não é caro. Você sabe qual o valor que você proporciona e você sabe o que é justo. Você entende o que aquela empresa precisa ter em termos de rentabilidade. Quando você compreende isso, você vai fazer uma proposta que casa. Quando o outro lado está negociando com alguém que sabe, ele não vai pedir desconto. A hora que eu aprendi isso aí, ninguém me pediu R$1 de desconto. Isso porque, cara, o preço, lógico, vai subindo. Porque o preço, o que é um bom preço? O preço tem que ser sempre menor do que o valor. E quando a pessoa acha que ela está vendendo o cargo dela, está vendendo o certificado tosco que a pessoa tem, por mais que seja de uma boa universidade, não serve para nada. Quando a pessoa está vendendo o tempo, né? O tempo, a permanência, a pessoa sentar no lugar, ela sempre vai ser pressionada para baixo. Quando a pessoa está vendendo valor, não, aí a negociação é direta, né? Vender valor. Deixa eu pegar o gancho de novo. É que são vários assuntos que a gente se esbarra com eles em empresas de vários tamanhos. No começo da sua fala, você trouxe um ponto importante, né? Você falou, poxa, o executivo que é um executivo morno frio.
ou aquele cara que ele está ali para cumprir tabela. Será que a cultura organizacional dessas empresas, elas não acabam gerando esse tipo de ambiente, né? E aí vou pegar o gancho no que você trouxe um pouco antes, que se fundamenta naquilo que eu estava trazendo, que era a pirâmide de Maslow, né? Se ele não tem as necessidades básicas né, atendidas, ele não vai pro próximo step. Não vai. Por isso que é injusto você comparar, né? Chegar lá, quem quer faz. Pô, pera lá. Não é você assim. pega lá o cara lá que tá lá na comunidade, o cara não tem nem a comida, etc. E aí ele não consegue pensar no próximo estágio. Não. Ele não O consegue. próximo estágio é o almoço ou a janta. Então isso é subsistência. Subsistência. Então você vai passando até que chega num ponto que, pô, consegui conquistar aqui. Aí chega num ponto que ele começa a ver, pô, eu quero reconhecimento, eu quero fazer parte de algo grande, eu quero impactar a sociedade. Enfim, que é o topo ali da pirâmide, né? Isso. Então, mas é muito desafiador, porque eu já vivenciei na prática e na pele o quanto que um executivo disruptivo impacta uma cultura, mesmo tendo todos os cuidados na gestão de mudanças, impacta uma cultura que propicia esse corporativismo que gera ineficiência. Isso aí é muito interessante, porque eu gosto muito de falar. Eu falo também, porque tanto faz, eu não estou atrás de emprego, né? Nunca estive. Mas eu digo que o mercado corporativo é um novo funcionalismo público. O que muda são a qualidade dos móveis. Os móveis são muito mais bonitos, né? Mas é aquela coisa, o que é o estereótipo do funcionário público? Eu conheço funcionários públicos muito legais, muito motivados. Eu conheço também serviços públicos que funcionam bem. Aqui em São Paulo funciona bem. Vamos falar a verdade que aqui funciona. Mas o estereótipo é o quê? É o cara encostado, é um cara que não... Ele fez o concurso público para quê? Para que ele tivesse estabilidade. Então, ele não está preocupado com o crescimento. Hoje em dia, essa é a descrição de um cara comum do mercado corporativo que busca uma grande empresa. Então, ele vai lá para se encostar, né? É a mesma coisa. Ninguém vai lá porque, nossa, eu amo aquela empresa e eu quero realmente fazer a diferença. E é a mesma coisa, isso é curioso. Olha só que interessante como é a mesma coisa. Na época, né, do serviço público, você até podia entrar pensando, não, eu quero revolucionar o Estado. Aí você chega no lugar, aquele carpete, né, aquela repartição pública, aqueles carros com placa branca, sua motivação desaparece em 30 dias, porque você percebe que não adianta você nadar contra a corrente. E hoje é o que acontece no mercado corporativo. O cara ele quer mudar e ele vai para uma grande empresa com gás. Depois de um mês, ele percebe que aquilo não funciona, porque o chefe dele, que seria porque a pessoa sempre ele vai se espelhar no chefe. Ele pensa, poxa, eu quero ser um gerente, quero ser um bom gerente. E aí ele percebe o desânimo. E o desânimo do gerente vem da onde? Do diretor, que ele é tão desanimado quanto. Aí o diretor ele tá desanimado com o conselho. E quando você tem empresas, são zumbis. Eles são grandes, eles funcionam por osmose, sabe? É difícil derrubar um desse, né? Só que uma hora eles quebram. Você pode perceber, empresas grandes listadas estão quebrando uma atrás da outra. É que o negócio é tão bom que permite... Eu vou pegar a frase do Warren Buffett. Ele disse o seguinte, invista em empresas que até um idiota o administraria, porque um dia ele o fará. Exato, porque você pega empresas grandes, assim, você tem aquela questão lá da entropia, que é a perda natural da energia, né? Então chega uma hora que a empresa é tão grande que ela tem gordura para queimar, só que é o seguinte, uma hora acaba a gordura, o problema é se acabar na sua vez, né? Que é o que muitas vezes você sabe acontece. Que eu sempre é na minha vez. Isso é bom, porque isso mostra que você vê que você estava sendo atraído pelo universo, assim. E tanto que, o que acontece? Você pode perceber por que spin-offs falham. Spin-offs de empresas de grande porte falham por um problema cultural. Então, se você já tem uma empresa que foi tomada por esse espírito zombeteiro, não vai dar para arrumar. Então, o que eles fazem? Eles vão criando spin-offs. Tanto que eu vejo... como é que eu vejo a salvação desses grandes grupos que foram tomados por esse bolor burocrático? Por meio da inovação aberta, né? Que é você trazer oxigênio externo com cabeças externas,
as CVBs, né, que são as Corporate Venture Builders, né, que são modelos de inovação mais especializados. Então você vai ver que gradativamente você vai ter o quê? Uma desverticalização, e aí sim você tem capilaridade. Por quê? Porque são unidades autônomas e que continuam resolvendo. Só que assim, é diferente quando você fala de uma unidade pequena, que ela é altamente motivada, a comunicação flui. Porque eu acho que assim, chega uma hora que a empresa é tão grande que é muito difícil realmente você fazer fluir. É aquela coisa, qual que é o sujeito que tem problema circulatório? Geralmente é o obeso, porque ele é muito grande, então ele tem dificuldade, o coração não aguenta. O cara é geralmente magrelo, o cara tem pressão baixa, roda tudo numa boa. Então, eu vejo que essa obesidade empresarial, ele tende a se dissipar por meio da inovação aberta. Olha que interessante, né? É que na realidade o corpo não foi feito para funcionar sobre aquele contexto, aquele formato, né? Ele foi feito para funcionar em um outro contexto. E aí vamos pegar o gancho do contexto. Olha só, vou trazer 2 pontos importantes e aí vou conectar na questão da expertise sobre demanda ou expertise as services, tá? Você tem de um lado empresas pequenas que estão em escalada, que muitas vezes você tem um fundador que é cabeça dura, né? Vamos pegar o exemplo da RIM com BlackBerry. Sim. Né? Então vamos lá, genial, né? Ninguém dá para negar que os caras eram geniais, o que eles fizeram na época, né? Só que o sucesso ele comprometeu a capacidade de avaliação deles. Sim. Quando em 2007 Steve Jobs lançou o iPhone, ele subestimou o iPhone. Sim. E hoje a gente sabe o que aconteceu. Exatamente. Não está mais no mercado. Não tem, né? E você tem no outro extremo grandes corporações com sistemas burocráticos, e aí pegando o gancho no funcionalismo público, é a burocracia. É a burocracia que desanima quem está ali no dia a dia, querendo fazer a diferença e acaba não fazendo. E, de novo, a burocracia ela não tem a ver com a sustentabilidade. Sim. Então, existem coisas que são feitas porque são necessárias, né? Agora, existem coisas que não têm o mínimo de cabimento. Você vê que realmente elas estão ali para te atrapalhar. Exatamente. É só isso. E você vê, os 2 exemplos funcionam, eles acontecem no dia a dia. Gestão de mudança são 2 contextos diferentes que você precisa ter e saber trafegar para conseguir emplacar alguma coisa. Fala um pouquinho disso, cara. Assim, se você cita exemplos que você teve de desafio com isso. Assim, acho que essa questão de gestão de mudança é muito comum quando você tem, e isso tem surgido cada vez mais, né? Que são empresas que foram constituídas ainda no modelo tradicional e viram uma oportunidade, né, de ou se tornarem, não necessariamente startups, mas empresas inovadoras, né? E aí você citou até o caso aí do BlackBerry, né? Qual que foi o problema do BlackBerry? Ele se acomodou no status quo, no sucesso temporário, que é a mesma coisa que aqui no Brasil aconteceu com as montadoras, né? A Volkswagen, agora ela mudou, mas você lembra como é que eram os carros da Volkswagen, né? O Gol, o Paraty. Então ela dominou o mercado por muito tempo, depois foi atropelado por todo mundo possível, até a Hyundai, que veio por último lá, passou por cima, né? Então o que acontece? Normalmente, vamos falar de negócios menores, né? Negócios grandes, eles tiveram um crescimento burocrático porque era necessário, se adaptam de formas diversas, mas uma empresa pequena, por exemplo, pequena e média, ela não vai montar uma área de inovação aberta porque ela própria não é grande, não tem espaço para isso. Mas ele sai muito do processo quadrado, de microgerenciamentos. As piores empresas, para você mudar, são empresas que têm dono ainda, sabe? Empresa que o dono criou e ele fundou porque ele estava acostumado a pedir as coisas e as pessoas faziam. E eles não tinham a consciência do modelo organizacional básico, que é essa divisão, né? Que eu até falo, o fundador, ele pode ser estratégico, deveria ser, ter fundadores que não são, mas deveria ser estratégico, que às vezes ele executa muito.
Mas, por outro lado, é o seguinte, ninguém gosta de ser tosco. Isso é fato, ninguém gosta de ser tosco. Então, quando você apresenta um modelo para esse empreendedor, ele abraça. Se você explicar direito, ele abraça, porque ninguém gosta. Por que o cara ele microgerencia? Ele microgerencia porque ele vê que não funciona se ele não fizer isso. Se você oferecer um método para esse cara que ele tenha mais resultados sem se desgastar, o cara não é um idiota, ele vai aceitar, desde que você apresente. O problema é que o pessoal chega, os vendedores de PPT, aí estraga. O cara vai aprender governança no MBA. O cara, ele lê todos os livros, só que você pergunta para quantas empresas você já subiu? Nenhuma. Pô, aquele cara que aprendeu a pilotar no Flight Simulator. Pode ser que funcione, mas eu prefiro um cara que tem a prática. Pelo menos tenha já decolado e pousado um Boeing, né? Ou até melhor, um Cessna, né? Aquele lá que é de hélice, né? Porque o negócio é mais tosco, assim. Então, tem essa questão. Nenhuma pessoa em sã consciência vai negar isso desde que você explique para que serve. Olha que interessante, né? A resistência que as pessoas têm com relação ao ágil. Né? E o ágil que a gente está falando, até transcendendo frameworks, métodos, falando mesmo de resistência. Existe uma resistência. O mercado está passando por uma resistência grande, né? Exatamente nesse momento. O mercado está questionando muito se esse modelo funciona, mas o problema não é com o modelo. O problema é na execução do modelo. Se você simplesmente sair achar que ágil assim, você instala um Monday, instala o ClickUp, já virou ágil? Não. O ágil ele tem um outro problema para burocracias. O ágil expõe a ineficiência. Perfeito. E tem muitas pessoas que não querem ser expostas, porque elas vivem disso. Elas vivem de se esconder no organograma. Teve até um caso, isso é um caso aleatório, causos, né? Você sabe que, conta esse caso, depois eu vou contar de uma empresa que eu pedi demissão por causa da transparência. Cara, mas esse daí foi muito sensacional. Tem um amigo, ele tem uma indústria química e ele precisou comprar alguma coisa para o tanque, tem um tanque lá de armazenamento. E aí ele falou que, eu mando a medida para você. Não, eu vou mandar um cara aí para medir. Tá bom. O cara veio do Rio para cá para medir o tanque. Falei, eu podia ter passado essa medida para você. Aí o cara falou, Aí olha que bizarro, e é uma empresa química grande, que é empregadora desse sujeito. Diz que o superior dele foi demitido e para que ele fosse demitido, ele só pode ser demitido se o superior assinar. Como o superior foi extinto o cargo, esse cara ficou perdido no organograma. E as pessoas não sabiam o que fazer com esse cara, porque ninguém podia demitir ele, porque ninguém era o imediato dele. Resumo, o cara virou um Aspone. E o mercado corporativo é cheio de Aspones, né? E pronto, então quando tinha algum trabalho aleatório, eles mandavam esse cara e tudo certo, cara. Se ele for, inclusive, um Aspone agradável, ele vira um bicho de estimação da empresa. E geralmente né? Porque geralmente todo Aspone é um cara agradável, né? Um cara que está sempre disposto a conversar, porque ele tem tempo, né? Não faz nada, é um carimbador. Né? Muito bom. Olha só, no meu caso aconteceu uma vez, eu pedi demissão de uma grande instituição, porque teve a troca de um executivo a qual eu me reportava, né? Na realidade era um diretor executivo, eu era gerente executivo, e foi engraçado porque eu tenho isso comigo, né? Da transparência, né? Visite nossa cozinha e etc. Numa reunião com a presidência, meu telefone fritou porque aquele executivo novo não queria abrir a cozinha, né? Então, e eu sempre tive eu tive uma conversa com ele e eu percebi que não ia rolar. Não ia rolar por quê? Porque por causa do choque de cultura, né? Então, ou seja, muitas empresas têm essa cultura de colocar o problema debaixo do tapete, né? Falando, calma, o problema não é ter o problema é o que nós vamos fazer com ele, né? Então isso colocar, ter as conversas difíceis, né? Por que essas conversas difíceis, elas são mais difíceis ainda em grandes corporações, cara? Eu penso no seguinte, porque no modelo burocrático,
como eu disse, o cara ele não está realmente interessado no propósito da empresa, ele está interessado em manter a sua posição. E ele vai fazer de tudo para manter a posição dele. Isso não sou eu que falo, não é você. O Parkinson fala isso. Então, o que acontece? Então, como você já dispersou-se do propósito, então você está lá para receber o seu salário. Qualquer coisa que talvez gere risco a isso, seja um risco político ou mesmo, às vezes vai dar trabalho resolver o problema. Então, pô, se a empresa pode seguir, não tem aquele cara... às vezes a gente vê isso, né? Tem aquele cara que é o velhinho que tá sempre doente, mas ele tá vivo. Ele tá sempre doente, mas ele tá lá. Aí você fala, cara, melhor não mexer, que é capaz que se a gente for fazer uma cirurgia, é capaz do cara morrer, né? E as empresas hoje, elas são doentes. Grandes empresas, em boa parte, elas são doentes, porque você não vê essa ação de tentar resolver. E às vezes não vale a pena, porque às vezes você vai tentar pegar algo para resolver e você põe um alvo na sua testa. Então essas resoluções têm que ser top-down. Então ou vem um cara muito poderoso e fala, ó, agora vai. Mas assim, isso é uma recomendação, você é o cara médio, você é o dono de Renegade, trabalha numa grande empresa, cara, não se meta em confusão. Não se meta porque sobra pro cara lá de baixo. Então, se não vier que nem você tinha lá o seu diretor executivo. Se ele te freou, quem que é você pra ir lá buzinar na orelha dele? Você não pode. Loucura, né? Bom, é aquela, né? Você não pode... se você quiser manter seu emprego. Se você não quiser manter, pô, demita-se, né? Já sai. Por isso que a gente percebe muito, e aí nós vemos isso na OpenTown, né? O cara, ele escala, né, a montanha corporativa e ele chega cansado no final. E aí ele vê que, poxa, aí ele se apaixona pelas empresas ágeis. Porque empresa ágil é o seguinte, os caras estão lá na reunião, se xingam mesmo. Oh, mas é uma porcaria o que você fez. Mas pelo menos ele está falando. Não é aquele negócio... E por quê? Porque tudo é direto. Então, você fez um negócio aqui, já influenciou o resultado desse lado. Startup, mais ou menos, porque startup rolava muito do quê? O pessoal ficava meio embriagado com essa história de unicórnio, então isso não é nem... Meu Deus. Aí já é um outro problema. Não é nem o caso do cara que tá tentando esconder debaixo do tapete. É um cara bêbado mesmo. O cara tá alucinado. O cara totalmente fora da realidade. O cara tomou um ácido lá, tá vendo unicórnio. Então o cara, na verdade, ele tem uma distorção da realidade. Então ele acha que tá certo e não tá. Agora o cara desse daí, o burocrático, ele sabe que ele tá errado e ele lida com nuances de errado. Agora, olha só que engraçado. As empresas se preocupam em contratar pessoas proativas. As empresas se preocupam em contratar pessoas que têm boas expertises naquela área de conhecimento que ela foi contratada. Só que chega no final do dia, elas criam um ambiente que fica impossível daquele indivíduo, daquela pessoa, conseguir colocar a expertise dela em prática. Né? E aí é a cultura do herói. Né? A cultura do herói. E a cultura que, na minha opinião, e aí é só a minha opinião, que é o que deu errado em agilidade. Porque você abre espaço para gente que não faz ideia do que está falando e fazendo. Código, a questão é, você já vivenciou isso? Porque, inclusive, os primórdios, né? Ele diz o quê? Se a gente pegar aí a tese do Kim Schwaber ou a tese do Takeuchi, do Nonaka, lá na Harvard Business Review em 89, eles perceberam que times pequenos e multidisciplinares produziam melhores resultados, né? Só que esse time pequeno e multidisciplinar, você não tinha um cara para tomar conta do ágil lá. Sim. Você tinha um cara que fazia parte do time. Né? E aí a coisa foi deturpando tanto que isso se tornou uma profissão. O agilista é o novo guarda de trânsito. É um guarda de trânsito. Fala mais sobre isso. Eu vejo o CT, eu lembro de Scrum Master, agilista. Então o que acontece? Logicamente você precisa ter alguém para implantar o processo. Né? Incrível que pareça, hoje, estamos aí, né, 2024 aí, desde que eu tenho sido teletransportado, eu chego no time e não tem ágil. Quer dizer, tem o semi-ágil, né? Uhum. É o ágil da bagunça, né? Então você precisa assim ter um cara para implantar, mas o que eu vejo muito, né?
uma vez que você implanta... Se o ágil é muito bom, o primeiro ponto, ele não precisa de facilitador. Perfeito. Porque assim, os times que eu tenho aí, indo para tecnologia, né? Os times de tecnologia que eu tenho mais aprimorados, por exemplo, não tem... A daily existe, mas ela é assíncrona e ela é baseada em movimentação de board, né? Porque eu digo... Primeiro, vamos falar assim, o pessoal não sabe nem por que existe a daily, né? Porque a daily é quase que um ritual pagão da chuva, né? Porque as pessoas entram... e é muito engraçado quando eu entro de conselheiro, eu gosto de entrar nas dailies, porque pela daily eu descubro como é que a empresa tá, né? Aí você chega, como é que foi o dia anterior? Fiz isso, teve algum impedimento? Não. Ah, tá bom. Fiz isso, beleza. Chega no último dia, dá tudo errado. Eu falei, não, tá errado. Pra que serve essa daily, meu Deus? Não serve pra nada. Porque existe a lei de Murphy, existe essa lei de Murphy 2.0 que foi criada nos times de tecnologia, que tudo dá errado no penúltimo dia do projeto. Tudo dá errado. E por que acontece isso? Porque as pessoas desconhecem, primeiro, os comprimentos de planejamento. Como é que funcionaria isso, né? Os rituais. Cara, e aí a gente vai no básico, porque aí eu falo que esse é o problema do cara que aprende no MBA. Ele não sabe para que ele está aprendendo. É um nível de alienação bizarro, assim. Por que o cara faz MBA? Porque o cara quer um pedaço de papel. O cara não faz porque ele quer aprender. Se ele quisesse aprender, ele ia para o YouTube, pegava um livro, né? Aí vamos lá. O C-Level, o que ele faz? Ele vai lá e cria o OKR, que foi baseado no quê? No apontamento do CEO. Pronto. O OKR está aqui. Aí ele chama a camada tática e fala, galera, nós precisamos entregar esse negócio aqui. O OKR tem um horizonte geralmente de 90 dias. Eu uso 90 dias. Aí eu chego para a camada tática, aí pode entrar o Product Manager, Tech Lead, por exemplo, e eu chego pro cara e falo, vem cá, galera, nós vamos chegar daqui para cá em 3 meses, nós precisamos de um time assim, o C-Level que tem que dimensionar o time, não é o tático. E aí a galera tática, ele vai olhar o tamanho da bucha e vai falar, legal, então vamos fazer assim, assim, assado, vamos organizar e beleza, vamos tocar. Aí, isso daí gera, no caso de tecnologia, mas aplica-se em negócio, o conceito de sprint. O sprint é um horizonte de planejamento que vai de 15 a 45. Se for 45, são 13 sprints. Eu nunca consegui chegar no 45, mas no de 30 eu já consegui. Aí, cai para o planejamento diário. Para que serve a daily? É para o maldito se planejar diariamente. Se o cara cria um planejamento diário, a chance dele flutuar é muito baixa. Perfeito. Qual que é o erro que se causa? Em tese, um agilista devia pegar isso aí. Só que aí se ele não pega... Mas aí é que tá, é o agilista que tirou a certificação. Não é o agilista que participou do time. É o cara do papel. Na cadeira, né? Ele leu o livro, né? E é curioso que, cara, nenhum time de Scrum, né, de ágil que funciona, usa exatamente o que está no livro. É impossível você aplicar aquele negócio. É doido. Teve um dia que meu telefone tocou e era um diretor de uma grande empresa a qual eu era CTO. E ele olhou para mim e falou assim, Alex, nós vamos acabar com as deles. E eu olhei e falei, Ele falou, porque não tá funcionando. Tá bom, vamos lá. Aí eu olhei e falei, ótimo, tá bom. Posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Você anda de carro? Ele falou, ando de carro. Eu falei, você tem um termômetro no seu carro, você tem um painel, o odômetro, que ele mostra várias coisas, né, sobre o carro. Ele sim. Eu falei, quando acaba a gasolina, o que você faz? Ele falou, como assim? Eu falei, põe gasolina. Eu falei, então, você não quebra. Você não tira o marcador. O marcador. Eu falei, se a daily não está funcionando, é porque nós não estamos fazendo da maneira correta. Ele falou, como assim? Eu falei, olha só, o que é a daily? É o recompromisso diário sobre o objetivo daquele ciclo. Ponto. É isso. Eu falei, eu participei de algumas deles. Qual que é o grande problema? As pessoas estão fatiando errado as suas atividades que ficam muito longas, e aí não faz sentido você fazer uma daily, porque ela leva uma semana para concluir aquela atividade. Outro ponto, qual que é o principal objetivo? Recompromisso e ajuda do time com relação a imprevistos que acontecem, não é? Então, se o cara ele não diz que ele vai fazer, ele se compromete até a próxima dele, então imagina, eu fiz isso de ontem para hoje, não tenho impedimento, devo terminar isso daqui de hoje para amanhã. Eu diversas vezes, participando de dele, o camarada falava,
passava 5 deles, ele falava assim, eu não consegui resolver ainda, mas até amanhã. Eu falei, cara, ele falava que não tinha impedimento. E eu olhava lá, cara, mas espera lá, se você planejou 3 dias de fazer E já isso, virou 5? e já virou 5, e você tá falando que não tem impedimento, na minha visão você tem. Assim que terminar, a gente senta junto pra gente olhar isso com calma e ver como geralmente tinha problema. Sim. Pra não acontecer isso que você falou. Mas aí é o básico. E aí é o que acontece. E aí é isso que, na minha visão, é a leitura de que o ágil não funciona. Porque ele não vê o resultado. Ele não funciona porque você implantou errado, né? Você montou a televisão errada, ela não vai funcionar. Mas você pega, por exemplo, esse agilista de MBA aí. Eu duvido que ele faz, por exemplo, a gente tem uma prática para reduzir bloqueio, que é o seguinte, ficou travado 1 hora, aciona a pessoa de produto, nenhum time meu tem Scrum Master, eu mando direto, porque os times não são grandes o suficiente para terem Scrum Master. E se fossem também não teria. E aí ele reporta para o facilitador vai lá checar. Por quê? Porque antigamente, quando eu não fazia isso, eu tinha pessoas que ficavam 4 horas paradas por um problema que podia ser resolvido em 10 minutos. Se houvesse reporte. Então são coisas que só quem tem muitos times rodando conseguem medir. Tanto que hoje eu gero indicador por movimentação de card. O pessoal pergunta, por que você manda movimentar a carga? Porque você está gerando dados. Então, um exemplo, esse cara aí que você falou que pedalou 5 dias. Se o cara disse que ia levar 2 dias, e aí ele não conseguiu concluir, ou melhor, né, ele planejou 4 tarefas e entregou 3. Ele tem que justificar a não entrega da outra. Então, normalmente você justifica por meio de bloqueio ou sobrecarga. Se é sobrecarga, a gente simplesmente baixa a carga do cara. Não tem problema. Por isso que eu falo que a transparência é importante, porque a transparência ela expõe o desempenho. Então eu não julgo o cara. O cara tinha 5, só entregou 3, beleza, você só entrega 3. Só que quando eu for fazer o fechamento do OKR, aí eu faço o modelo de atribuição, eu vejo quanto esse cara custa e se a produção dele corresponde. Se não for, e a gente não conseguiu recuperar, a primeira ação é sempre a recuperação do colaborador. Não deu, rua. Só que não é rua porque eu olhei, passou que eu não gostei. Não, cara, é dados, ó, meu amigo. Por 0,1 você não passou. Né? Olha só que interessante, né? E a gente passa... Eu escutei um executivo recentemente falar sobre... Ele fez um baita curso em Harvard, né? E ele falou, cara, uma coisa que eu escutei em Harvard que as pessoas subestimam, que são os rituais. Os rituais, eles foram criados não à toa. Os rituais, eles condicionam ao resultado. Né? E aí ele estava falando, por exemplo, da Business Week. Claro que ali estava numa camada estratégica, né? Mas o fato é que não fomos nós que criamos. Não foi eu e nem você que criou o dia e a noite. Você já estava lá, Isso já está lá. Isso faz parte de uma inteligência coletiva que a natureza funciona dessa maneira. E seu corpo sabe que dessa maneira você precisa se preparar para dormir, fazer seu ritual para dormir. Se você não faz, você tem uma noite ruim de sono. E quando a gente fala em engenharia, quando a gente fala em ciência, passa por todos esses princípios, cara. Por que a gente quer fazer diferente? Cara, isso é tão básico, véio. Isso que é um absurdo. O cara tem que ir pra faculdade, pro MBA, pra uma pós pra aprender um negócio tão besta, assim. Cara, até a igreja tem isso. Pois é. Igreja tem OKR, pode ver. Agora é Páscoa. E é tudo um período de 3 meses, né? Aí tem a Weekly, né? Que é a missa do domingo, que aí o Scrum Master lá, que é o padre, ele vai falar o que você tem que fazer na semana. E aí cada um faz sua daily, faz sua checagem. Cara, isso tem em todo lugar, cara. Não é algo corporativo, é algo de mera sobrevivência. São os pontos de checagem. E aí, o que a gente fala? A lei de Parkinson, ela vai se aplicar sempre. A lei de Parkinson é a lei universal. O que a gente faz com a daily é reduzir a ação de Parkinson a, no máximo, 1 dia. Em vez de ser uma semana, de ser 1 mês. Por isso que aquele modelo waterfall o waterfall, ele de certa forma, ele era aplicado a projetos muito longos, ele sempre dava errado. Não quer dizer que o waterfall, escopo fechado, seja errado, mas o escopo fechado ele é um conjunto de interações
menores lá dentro. A única questão que você não tem é a variação de escopo. O que o mercado também deturpa. Porque eu fui PMP até 2007. Né? Depois eu abandonei porque o PMI não sinalizava em ir para agilidade. Sim. E eu brigava, falava, cara, não, a gente tem que ter maneira diferente de gestionar projetos de software. E eu concordo que tudo isso que a gente está falando aqui é necessário num projeto de engenharia, é necessário num projeto X, mas de software a gente precisa ver diferente. Mas qual era o grande desafio que as pessoas deturpavam? Achavam que o waterfall, ele tinha uma característica de entrega final. Ele tinha que levar 18 meses, 1 ano para fazer uma entrega. E não é isso que está ali. Não. São entregas incrementais, que você também deve fazer isso, porque Sim. inclusive você diminui o seu risco, né? Olha só, de novo a gente complicou. Então será que é um problema do waterfall, do agile, e aí não importa se é no nível tático, estratégico ou operacional? Será que o problema é a aplicação e o jeito que a gente complica? Ou o problema, eu acho que pode ser também a transferência de informação, porque eu não me lembro, é que também, pô, fiz faculdade há mais de 20 anos, eu não me lembro nem onde é que era o endereço da minha faculdade. Mas, o que acontece? As pessoas não entendem por que existe o waterfall. Esse é um problema. A pessoa aprende o negócio, ela não sabe por que criaram aquela porcaria. Então, pô, para que serve um waterfall? Para projeto de escopo fechado, para você impedir mudança de escopo durante o decorrer, que é o que, por exemplo, a coisa mais estúpida que uma startup pode fazer é aplicar o ágil do ponto de vista de escopo variável num MVP. Você nunca vai terminar o MVP. Nunca. Porque o MVP é infinito. É infinito. Então, o que eu digo? Uma vez que você validou o problema, você estabeleceu uma hipótese, a construção do seu MVP tem que ser waterfall. Porque você tem que ter um ponto em que você fala, eu vou passar a régua aqui e vou entrar em validação. Então, é um waterfall de 30 dias a no máximo 90. Né? 90 é quando você tem que usar recursos de complexidade alta. Nunca mais do que 90. Cara, tô 6 meses construindo MVP, fez errado. Não vai ficar pronto nunca. Já mudou, né? Já mudou e já fez errado, porque o objetivo do MVP é validar a solução. Você está esperando 6 meses para validar, sei lá, não é um foguete, sei lá, algo complexo. Então, só que assim, não é porque é waterfall que você vai esperar 90 dias para testar. Você tem que ter entrega sim por sprint, a única diferença é que você não vai atualizar o backlog. Né? Você vai ter processo de homologação desde que atendidos pelo Épico, né? E aí funciona. Acho que a gente entrou bem no detalhe, né? Porque aí virou bem software mesmo, mas software é legal porque isso é muito claro, é muito óbvio, né? Uma entrega muito exata. Você sabe que eu, por diversos tempos, eu me fiz essa pergunta, né? Eu também sou um cara de tecnologia e eu descobri, cara, que tecnologia é negócio. É só negócio, porque o resto é ferramenta. Né? Negócio é tecnologia. É maluco, porque hoje, se a gente pegar, eu peguei a frase uma vez do Setúbal, do Itaú, que ele falava o seguinte, nós não somos um banco. Isso lá quando ainda o Bradesco era líder e eles não. E eles falaram de varejo, né? Eles falaram assim, nós não somos um banco, nós somos um birô digital de serviços financeiros. Isso lá em 2002. Lá atrás, né? E aquela frase me impactou tanto, porque eu olhei e falei, olha que interessante, né? Como que ele está se posicionando, como que ele está colocando o negócio dele, né? Na realidade, a potência que a gente tem na mão hoje com a tecnologia para viabilizar negócio realmente ágeis, né? Negócio que realmente resolve uma dor real de cliente, validar hipótese, etc. A tecnologia, ela te acelera muito com isso. E nós vivenciamos num tempo que é impossível fazer sem tecnologia. Sim. Agora, pra gente fechar, Toia, eu sei que a gente tá falando de bastante coisa, e aí eu vou conectar. Imagine o seguinte, né? A gente tem tanto desafio, né? São questões de agilidade que se remetem à aplicabilidade, não é aplicado direito, então logo não funciona, né? Muita gente não sabe que a agilidade, ela trafega por várias áreas de conhecimento.
Então, você tem agilidade na sua perspectiva técnica, né? Você tem agilidade na sua perspectiva organizacional, a perspectiva organizacional que vai olhar cumprimento de prazos, gestão de projetos, etc. Você tem agilidade na sua perspectiva organizacional e de cultura. Você tem do ponto de vista de produtos e serviços ou de soluções e business, etc. Olha só, você viu, né? Ela é 360. Sim. Eu falo isso porque recentemente um desenvolvedor olhou para mim e falou: agilidade não tem nada a ver com time de engenharia. Aquilo me assustou. Quando eu falei: desculpa, eu quero ouvir mais. Por que você acha isso? Não, porque agilidade isso é uma coisa do Scrum, isso é uma coisa... Eu falei, calma. Você já ouviu falar em Extreme Program? Ele falou: já, mas remotamente. Eu falei: cara, não, agilidade. Você tem aspectos de gestão de projetos, você tem aspectos de gestão de produtos, você tem aspectos de gestão organizacional, você tem aspectos de cultura. E você tem aspectos técnicos. A agilidade está totalmente relacionada. Totalmente. Senão a gente desvirtua de o porquê esse troço foi criado. Entende ou não? Então, você acha que muitas empresas hoje acham que gestão de projetos ágeis ou agilidade é só gestão de projetos? Cara, é que a gestão de projeto vai muito naquela história do PMI, né? Mas assim, a agilidade basicamente é retroalimentação de qualquer processo de qualquer espécie. Então usa-se muito isso em tecnologia porque justamente você tem muita ferramenta. Eu acho que é bem improvável que a gente tenha hoje um time de tecnologia que não tente adotar o ágil, porque assim, adotar o ágil é uma palavra forte. Ágil funcionando é tão difícil como um Peugeot funcionando, né? Então, mas quando a gente chega, cara, a gente vê que pelo menos eles tentam, nem que seja de um jeito tosco, mas eles tentam, né? Acho que esse conceito aí de você simplesmente... Existe o Go Horse também, que é simplesmente a ausência de gestão de qualquer espécie. Isso existe pra caramba. Isso é red flag, hein? Cara, isso aí quando eu vejo, red flag gigante pra mim. Eu chego, lógico, eu já vi time de tecnologia ser gerido por WhatsApp, né? Esse foi o ápice. Mas assim, eu chego a ter um Trello, já tem problema, né? Aí vem com... Aí, lógico, agora tem esses softwares mais modernos, eu vejo que eles já tentam emular alguma coisa, né? Mas assim, a presença dos ritos é muito importante. Mas acho que a principal falha que eu vejo, e é natural às vezes que a pessoa da área operacional ela tenha mais dificuldade de visualizar, porque ela está executando. Então a execução ela não tem condições de ver além do planejamento diário. Isso é natural. Mas ele tem que estar contido dentro de um processo que a gente garanta o quê? Que essa pessoa tenha toda a informação que ela precisa para executar, que ela tenha incentivo para fazer o planejamento diário e tenha assistência em caso de problema. Isso aí é o que eu resumiria o ágil. Muito legal. Vou fechar com uma frase que eu escutei recentemente. Eu, como CTO e CPO de uma determinada empresa, eles olharam e falaram: Alex, o ágil que você implantou... Eu falei: opa, peraí. Não foi eu que implantei, né? O ágil que atende o contexto de negócios que nós estamos inseridos. Então, esse é o ponto. Você não adianta você querer sentar e lançar produtos com 20 meses de produção, você vai naufragar. O mercado tá ágil e você precisa responder a essas mudanças. Então, e aí olha só que engraçado, né? O que é realmente ser ágil? É você responder às mudanças e se adaptar sem comprometer a qualidade. Então, você compra hoje uma televisão, você sabe que ela não é boa? Cara, nem perde tempo, né? Por mais que você veja, né? Apesar que eu já comprei vários fones de ouvido, assim, mas é aquela tentação, mas com certeza algo maior, com certeza não. Você não compra. Você olha e fala assim: não, a qualidade ela é premissa. Sim. Né? E aí, olha só, depende do contexto, e aí é que está o ponto, né? Você ter essa maturidade para você analisar qual é a sua stack tecnológica, seu framework que você vai montar para você construir. Teve um determinado momento, que eu tive um colega me chamou e falou: Alex, eu tô com 60 desenvolvedores aqui na minha empresa, tá crescendo na minha empresa de WMS. E eu preciso da sua ajuda. Dá uma olhada aqui no geral, cara, tá tudo caindo, as coisas não funcionam direito e vê onde a gente tá errando. E a gente foi pro almoço, e quando
eu não vou falar o nome dele, senão vai matar, né? Eu já falei o que a empresa faz, mas assim, a gente foi almoçar, ele é careca, e aí eu olhei e falei, qual que é o framework e stack técnica da sua empresa? Ele falou, não tem, eu só contrato sênior e eu exijo que esses caras me entreguem tudo. Eu falei, fulano, você tá errado. Quando eu falei isso, eu vi na hora ficar vermelho a careca dele, assim, eu falei, ih, deu ruim. Bom, o cara é um camaleão, né? Ele falou assim, pô, por que você acha que eu tô errado? Eu falei, porque veja, quando a gente falar de stack, quando a gente falar de engenharia de software, quando a gente falar de stack tecnológica, você tem várias linhas que estão certas. Então, se você chegar no cara que fala para ele usar o que ele quiser, você simplesmente não tem governança nenhuma. Sobre seu aspecto técnico, que é o seu negócio é de tecnologia. Sendo o seu negócio de tecnologia, isso é muito importante para que você entenda qual que é o formato de trabalho que você vai montar para que seu time performe bem. O que não é negociável? O que é negociável? Imagina que você pegue um modelo que deixa brecha no seu negócio. Sim. E aquele modelo não é que ele foi concebido errado, mas aquele modelo não foi feito para você. E você precisa avaliar de acordo com o seu contexto de negócio. Eu nunca parei para pensar nisso. Falei, pois então nós vamos pensar agora, né? E aí a gente olhou toda aquela stack tecnológica, tinha coisas que ele utilizava que não fazia sentido nenhum. Tinha até questões de segurança da informação. Eu falei, cara, isso aqui transita por cara. Cara, a gente não olha para segurança. Eu falei, pô, aí dançou, hein? Eu falei, então, imagina você tá construindo um produto que está rodando em grandes empresas e você tem um risco grande de vazamento de informação aqui, né? Falei, você pode comprometer seu negócio, né? É um problema de imagem, pode acontecer e aí ninguém mais contrata nada, você perde seus contratos. Pô. Então, olha só que maluco, né? A gente pode falar que a agilidade, na sua visão, ela tá intimamente ligada ao contexto? Com certeza, porque, inclusive, o que acontece com cada tipo de operação? A gente fala da retroalimentação, mas a origem desses dados varia de setor, varia de indústria, né? Então, não adianta a gente chegar e falar, olha, a agilidade é igual em cada situação. Dentro da empresa mesmo, né? A gente tem um ciclo ágil de tecnologia que é diferente do ciclo ágil de gestão, que é outra coisa. A gente usa assim, o conceito de checagem diária, usa o conceito de planejamento, só que não é por exemplo, a gente não vai pôr épico lá, é épico de negócio, não tem isso, né? Então, cada um tem as suas adaptações, mas o ciclo de interação ele é padrão. Isso aí para qualquer coisa, cara. E isso aí você vai ver no shopping, tem isso, até banheiro tem, até que você já repararam em banheiro de shopping, tem aquele check lá, aquilo deve ser a daily da galera. Tudo tem isso, né? Muito bacana, cara. Show de bola. E aí, voltando no assunto de expertises. Como é difícil você ter todas essas expertises na mão para fazer o que é necessário. E aí você ter um profissional que atende determinada dor em um momento, faz todo sentido, que é a proposta da OpenTown, não é isso? Exatamente. O que a gente trouxe aí de proposta na OpenTown, né? Hoje a gente fala o seguinte: quando você está falando principalmente de empresas ágeis do ponto de vista que elas têm que responder muito rápido para que elas sobrevivam, embora você tenha um processo que gera muitos dados, né, seja bem eficiente, você também tem uma exigência de senioridade grande, né? Tanto que você pode perceber, empresas médias e pequenas, startups, elas quebram muito por erros extremamente básicos que um especialista nunca cometeria. Só que, obviamente, essas empresas elas não dispõem do mesmo poder de pagamento de uma Big Corp. Só que aí eu sempre falo que é a história do café. Eu falo que a história do café é o principal. Você vai lá no mercado, tem aquele café lá, sabe aquele café que todo mundo fala, café forte? Café forte foi o maior golpe da história, né? O café é ruim mesmo, eles falaram que é forte para você achar que é legal. O café custa R$15, né, o pacotão. Aí você faz aquela garrafa, você vira e você morre no outro dia. É pior que você tomasse pinga. Aí você vai lá no supermercado melhorzinho, já tem o café gourmet. Mas, pô, o café gourmet é R$40. Café, pô, eu não tenho R$40, quer dizer, até tem, mas pô, não vou gastar R$40 um pacote de café gourmet. Aí surgiram as cápsulas. A cápsula você vai pagar lá R$20, 25, mas vem menos. Tá, mas eu só quero um café, velho. Eu não quero virar
o bullying. Então, quando a gente criou a EAS, que deu origem ao OpenTal EAS, Executive as a Service, a OpenTal agora é a versão consolidada, porque inclusive criamos um método ágil. A gente construiu a EAS em 15 dias, legal, validamos e aí escalamos para o OpenTal. Não dá para a gente escalar de saída, porque a gente também não sabia se funcionava. A gente comprovou que funciona, aí soltamos a OpenTal. O que a gente faz? A gente traz os top performers. E esse top performance, ao mesmo tempo que ele é top, ele também tem um problema, porque ele é tão caro que ele só pode ser comprado por meia dúzia de empresas. E aí você tem concentração de poder de contratação. E aí começa aquela bagunça. Só que eu posso pegar esse cara aqui e fazer com que ele atenda N empresas menores, que é a história da cápsula. Então você pega aí um CTO, pegar um caso prático, pega um CTO de primeira linha, custa 55, 70 mil reais. Para uma startup é muito caro um negócio desse. Só que uma empresa ela tem condição de pagar 8.500, 12.000 por uma fração. E o cara cumprindo todas as atividades, trazendo governança. O que muitas vezes as empresas faziam? Elas pegavam um cara de um nível inferior e forçavam ele no estratégico. Logicamente o cara não vai entregar. E não é barato. Quando a gente está falando, pode, você pega um cara full time aí de 10 mil, não é caro, mas também não é barato. Só que pagar 10 mil para o cara não te entregar... É caro pra caramba. É caro pra caramba. Então é muito melhor você pegar só aquele... E pum, ele vai fazer só aquilo lá. E eu uso muito isso. Tanto que como é que eu estruturo empresa do zero? E aí o Venture Capital adora a gente porque a gente não sai torrando a grana na galera. O que eu faço? Eu trago executivos e como hoje assim, eu não sou mais... Acabo não sendo mais de tecnologia, né? Já parei... Minha última atuação de CTO foi em 2021. O que eu faço? Eu estruturo o quadro C-Level de uma empresa nova, todo as a service, com especialistas, estruturou, só que eu contrato full-time a camada operacional. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou capacitando, acelerando essa galera operacional, e eles vão crescendo lá dentro. É diferente quando você contrata um cara de fora, pronto, ele é caro e não tem onboarding. Você vai perder uns 45 dias no onboarding do cara. Agora, a pessoa que está lá dentro, ela já conhece a empresa, ela já sabe, ela tem um exemplo bom em si. Por isso que eu falo, os exemplos são importantes. Por que o cara desanima numa empresa? Porque o chefe dele não está nem aí. Então, ele não vai estar aí. Só que quando eu monto uma estrutura dessa, eu trago um EAS, um Open Talent. E assim, quando a gente está falando da gente mesmo, a gente como Executive as a Service, a gente não tem essa de motivado ou não motivado. A gente já vai para resolver, não tem essa de, não tem uma caneca vermelha, eu não vou trabalhar. O cara vai lá para resolver e pronto. E esse exemplo de eficiência vai para a galera. Eu quero ser igual a esse cara aí. E pronto, aí você forma um time consistente, turnover baixo. Logicamente você vai subir o salário do cara, mas é gradativo a entrega de valor. Você não tem aqueles saltos, aqueles trancos, né? Então, é isso que a gente resume e desconectado de venda de horas para que o Parkinson não venha aqui fazer a festa no nosso parquinho, né? Não fica um taxímetro. Porque o taxímetro ele é um incentivo à ineficiência. Você sabe muito bem, consultorias das mais famosas aí, elas fazem o quê? Cara, joga a hora lá dentro, cara. Porque o outro cara que também está pagando, ele também não está aí. Por que existem essas consultorias taxímetro? Porque o cara que contrata não está nem aí e o dinheiro não é dele. O cara que está aqui também não está aí e quer o dinheiro desse cara que não é dele também. E fica essa lambança, cara. Por isso que o mercado corporativo aí tá colapsando. É maluco, né? Maluco. Muito bom. Então muito legal. Show de bola. Cara, show de bola. A gente vai colocar o site da OpenTal para a galera, quem quiser entrar no site e conhecer mais. Fazer parte da comunidade, a gente mantém, né, na OpenTal uma Open Community para receber a galera. Então, se é o cara que está aí cansado dessa vida de faz de conta, antes de entrar na OpenTal, não precisa nem entrar, assinar, fazer parte do Hub. Entra na comunidade aberta que você vai encontrar um monte de gente que está insatisfeita com o teatro corporativo. Só que não é uma mudança radical. Então a gente recomenda, entra lá, lê, vê os vídeos, entra na comunidade, conversa
Mesmo quando o cara entra no hub, também não é que entra, peço a demissão. Não, cara, é gradual, constrói seu relacionamento lá dentro. E às vezes você pode até levar essa cultura para a empresa, o que já aconteceu bastante. A gente tem muito CEO de empresa lá dentro, que ele foi para lá justamente porque ele quer beber dessa nova cultura. Muito legal. Toia, show de bola. Obrigado por se dispor a vir aqui com a gente e compartilhar esse rico conhecimento. Obrigado pelo convite e vamos lá, ágil, sempre ágil. Sempre ágil.